Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Muito bom dia, estamos de volta com Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News. Hoje, dia 15 de julho. E olha só, para fazer a visita que a nossa entrevistada de hoje conduz, precisa ter muita personalidade, de fato. Eu vou conversar aqui hoje com a Clarissa Grassi, que é diretora do Departamento de Serviços Especiais da Prefeitura de Curitiba. Nesse departamento estão as divisões de cemitérios e a divisão de serviço funerário. Isso mesmo. Bom dia, Clarissa. Bom dia, Bessa. Tudo bem? Tudo bem. Então, prazer estar aqui. Prazer é nosso também. Muito obrigado por ter aceitado aqui esse convite. E olha só, por que a Clarissa hoje está aqui? A Clarissa, alguns dias atrás, né, na verdade, começaram as visitas guiadas ao cemitério municipal de Curitiba, né, que você faz, né? Você é a guia dessa visita, você recebe lá grupos de pessoas interessadas em conhecer a história das pessoas que estão enterradas no cemitério municipal de Curitiba e também outros, eu acho, mas e essas visitas já vêm acontecendo há algum tempo. Você que implantou isso, esse programa, vamos dizer assim, não é? Porque é um programa, né? Na verdade já são 11 anos, né, das visitas, e inicialmente foi um trabalho voluntário que eu fiz, e desde 2017 elas foram implantadas pela prefeitura, né? Então foram oficializadas, digamos assim, e daí passaram a ter aí uma sequência maior, né? E tem sido, graças a Deus, um grande sucesso, e a ideia é justamente essa, é trazer à tona, né, a trajetória de personalidades, falar da história de Curitiba, das suas peculiaridades, partindo da cidade dos mortos para a cidade dos vivos. Mas né? Peraí, como é que tudo isso começou? Você falou que há 11 anos as visitas foram oficializadas, né? Sim. Mas você começou fazendo assim, espontaneamente, você ia lá no cemitério, pedia pro vigia, pro zelador abrir o portão que você queria fazer uma visita? Como é que é? Não, na verdade, eu sempre gostei muito desse tema morte, né? Porque foi uma coisa que eu tive contato muito cedo. Eu perdi minha avó aos 8 anos, então foi meu primeiro luto, minha primeira grande perda e minha primeira ida ao cemitério municipal São Francisco de Paula, mais conhecido como cemitério municipal. E sempre foi um ambiente que atraiu muito a minha curiosidade. Eu sempre ficava me perguntando, via aqueles túmulos enormes, aquelas esculturas, e sempre ficava aquela coisa do quem será que está sepultado aqui, né? Qual a história dessa pessoa, qual o significado desses adornos e tudo mais. E no início dos anos 2000, 2002, mais ou menos, 2003, eu fiz um trabalho como relações públicas, né, para um site de um cemitério particular. E eu tive um contato com material sobre arte tumular. Que é a sua profissão, relações públicas. Isso. E daí eu me encantei por aquilo, porque eu vi que tinha toda uma linha de estudo sobre o tema, né? Eu li aquele material e, de forma despretensiosa, eu peguei 5 rolos de filme, fui ao cemitério. Na época eu nem sabia que tinha que ter autorização para fotografar, enfim. Fiz várias fotos. E dessas fotos, muitas eram de detalhes de esculturas. E quando eu mostrava para as pessoas perguntavam, nossa, que bonito, em que praça que fica? Eu falava, não fica numa praça, fica no cemitério. Meu Deus, que horror, o que você foi fazer lá? Quer dizer, eu via que toda aquela beleza inicialmente percebida, ela caía por terra quando eu dizia que estava num cemitério. E daí eu comecei a pesquisar mais, fui atrás da autora do livro, fui atrás do pessoal que trabalha essa questão dos estudos cemiteriais, e descobri que o cemitério estava muito próximo de fazer 150 anos. E daí veio a ideia de tentar trabalhar um material que cativasse o olhar das pessoas através da arte tumular, mas sem contextualizar o túmulo em si, porque era aquilo que refreava a admiração das pessoas por aquela estética, né? Então, eu fiz o primeiro estudo, que acabou culminando no livro Um Olhar, a Arte no Silêncio, que retrata 54 esculturas ali do São Francisco descontextualizadas do túmulo. Então são os detalhes mesmo, você não vê que é um túmulo em si, você vê a escultura, né? Ou seja, a sua intenção era mostrar que no cemitério há muito mais do que mortos, né? Inicialmente era uma coisa muito mais na questão da beleza, Sim. né?
E daí foi interessante porque aquele olhar que teve início, eu lancei em 2006 o livro, e aquele olhar que olhou inicialmente para as esculturas, ele foi se ampliando, porque eu fui tendo contato com personalidades, com pessoas que foram importantes para a cidade, comecei a ver, poxa, por exemplo, Eufrásio Corrêa era tio do Barão do Cerro Azul, e você vai esmiuçando, digamos assim, esses parentescos, essas relações, e fui conhecendo a história de Curitiba através dessa pesquisa. Vai montando uma árvore genealógica. Ao contrário. Eu sempre brinco que o meu trabalho de pesquisa ele é do fim para o começo. Eu parto do fim da existência daquela pessoa para entender quem ela foi em vida. E daí você faz uma volta, né? Na vida da pessoa. E daí aquilo foi crescendo, né? E foi vindo também a vontade de vir um hobby, né? Essa pesquisa. E daí, tendo contato com essas histórias, com essa história de Curitiba, veio a necessidade de tentar criar um instrumento pelo qual eu pudesse dar visibilidade para essas pesquisas, né? Mostrar para as pessoas que há muito mais do que só arte tumular para ser admirada no cemitério, mas que a nossa história está contida ali dentro, né? E daí veio a ideia de fazer as visitas guiadas. E foi assim, na época eu pedi autorização e tudo mais, eu continuava as minhas pesquisas, porque só o São Francisco de Paula tem 5.743 túmulos. São mais de 96 mil trajetórias passíveis de serem contadas, né? Então, de uma forma ou de outra, todos nós fazemos parte da história da cidade, uns menos, outros mais, né? Então são muitas possibilidades. E comecei a fazer, né? A primeira edição foi na Corrente Cultural, de 2011, a segunda também, e daí as pessoas foram procurando cada vez mais, então eu pedi autorização junto à Secretaria do Meio Ambiente para realizar pontualmente as visitas, né? E isso deu tão certo a ponto de você ser convidada pelo prefeito Rafael Greca para assumir, né, esse departamento de serviços especiais, né? Sim, inicialmente eu trabalhei durante 2 anos na fundação e daí veio o convite da Marilza para que eu assumisse daí de vez, digamos assim, a administração em si do departamento, né? Marilza Oliveira, né? Isso, a secretária municipal do Meio Ambiente. Do Meio Ambiente. Isso. A qual os cemitérios municipais estão vinculados. Isso, justamente, né? Então, foi toda uma trajetória que chegou a um ponto, né? Eu lancei o guia de visitação, porque daí aquela visita guiada, eu queria fazê-la em livro também, né? Então foi feito, são 99 trajetórias em 10 trajetos temáticos de visitação. Então a pessoa ela podia conhecer o cemitério através do livro, ou até mesmo indo pessoalmente, tem um mapa e tal, né? Eu me lembro quando você lançou o livro, Um Olhar à Arte no Silêncio, um livro de capa dura, assim, né? Um livro, né? Um livro sim. Volumoso, literalmente. E o guia de visitação, ele foi... Se não me engano, uma capa em preto e branco, Isso, que tinha um anjo na capa. Isso. E o guia de visitação também é preto e branco, só que ele tem um nanquim da paisagem do cemitério em 1940. E daí tinha os trajetos de empresários, intelectuais, artistas, trajeto de geologia, porque daí toda aquela curiosidade que eu tinha inicialmente acerca das esculturas, eu busquei agregar pesquisadores de outras áreas, arquiteto, geólogo, sociólogo, no sentido de que todos dessem a sua visão sobre essas construções. Então, eu falo um pouco da arquitetura, da simbologia, da geologia e também da biografia dessas pessoas. Então, ficou um olhar assim multidisciplinar, né? Na sua opinião, Clarissa, o que leva as pessoas... Porque essas visitas se tornaram um sucesso, a ponto de... o próprio Anderson estava falando aqui, da nossa equipe aqui, né, do Grandes por Beça e da Jovem Pan News também, produtor, dizendo que as inscrições mal abrem e já se esgotam, tipo um show assim de uma mega celebridade, né? Tem que estar ali na internet com o dedo pronto já para
clicar, né? É verdade. É muito interessante ver isso, porque essas que têm a maior procura, porque a visita em si, ela tem vários formatos, né? Eu tenho a visita diurna, que é feita durante o dia, né? Que é um trajeto normal, a noturna, à noite, e tem a temática também, que geralmente eu pego um tema e trabalho. Então, por exemplo, personalidades negras e clubes operários, mulheres pioneiras. Eu já fiz até uma sobre futebol, eu já fiz. É mesmo? Abordando só aquela temática. Então, quem vai à visita, quando pega uma temática, tem a possibilidade de entender, conhecer outras partes do cemitério, outras personalidades a ver com aquele tema, né? E a noturna, eu brinco que eu fui ao extremo do preconceito, digamos assim, porque do tabu. é do tabu. À noite, lua cheia, né? Então, tudo aquilo... Você já foi sozinha no cemitério à noite? Já entrei sozinha. E qual foi a sensação? Pra mim, é de muita paz. Pra mim, o cemitério, ele é um grande... Mas você foi totalmente sozinha? Totalmente sozinha. Desacompanhada? Eu brinco que a coisa que mais que me fez sentir diretora do departamento foi o dia que eu recebi a chave do portão do cemitério, que eu carrego comigo caso aconteça alguma coisa, eu tenho como entrar lá. Claro que eu busco sempre avisar o pessoal, até porque tem a guarda que faz ronda, vão me encontrar lá de noite do nada até descobrir que sou eu, né? Pode dar um problema. Senão surge um novo mito da loira fantasma, né? Embora você não seja loira. Então, eu acho que é um grande repositório de memórias, é um lugar de muita paz, porque o cemitério ele acaba se tornando uma ilha de silêncio, mesmo estando no centro da cidade. Tem muitos pássaros, é um lugar, e como a nossa cultura, ela coloca muito a morte como algo a ser respeitado, você não pode sorrir, você não pode ter, você tem que ter um comportamento muito sisudo dentro do cemitério, a gente tem essa coisa de ser realmente um lugar de silêncio. Então, acho que é um lugar de contemplação, de entrar em contato, né, com essas memórias. Eu fico imaginando como é que seria o enterro de um humorista, né? Como é que seria? Eu não vou dizer qual aqui para não dizerem que eu tô, né? Mas você sabe que é interessante, quando eu fui, em 2018, eu fui para o México participar de um congresso internacional que tratava do tema morte e fui apresentar né, um artigo sobre as visitas guiadas. E eu fui no dia de finados, no dia de mortos. E eu fiquei um pouco chocada, porque a relação deles com o espaço é totalmente diferente. É quase um carnaval no Dia dos Mortos, né? Sim, e assim, a família vai com cadeira, eles sentam em volta do túmulo, tem os mariachis, eles tocam, cantam. Mas não tem um desfile na rua, alguma coisa assim? O desfile até foi um presente, digamos assim, que o 007 deu à cidade depois que foi gravado o filme, porque até então não existia. Que eles chamam de Dia de los Muertos. Isso, né? Mas é fato e já é uma coisa estabelecida, montar o altar dos mortos em casa. Levam comida. Né? Levam comida, tudo isso dentro de casa. E no cemitério eles também fazem isso. Então, eles têm esse culto tanto dentro da casa, que o altar vai sendo montado ao longo dos dias, né, do mês do final de outubro, e no cemitério eles levam os músicos e vai toda a família passar esse Vira uma dia. festa. É uma festa, é um dia de festa, porque eles acreditam que nessa data os espíritos dos seus entes os visitam. Se alguém que eu amo tanto e que já não está mais aqui pode vir me visitar, por que eu vou ficar triste? Eu vou ficar alegre, eu tô sendo... eu tô ganhando uma visita muito especial. Esse é o espírito, né? Esse é o espírito. Dessa alegria toda. E daí busca se oferecer a esse morto tudo aquilo que ele gostava em vida. Cigarro, comida, bebida, né? E é interessante porque é uma forma muito viva de se manter a memória daquela pessoa. Porque o morto que não é alimentado, referendado nessas homenagens, ele se enfraquece. Então, aquele filme da Disney, Viva, a Vida é uma Festa, retrata muito bem isso, né? Então, aquele morto esquecido, ele vai lentamente desaparecendo até ficar num tipo de um umbral, assim, que é uma não existência mais numa outra vida, né? Então, E veja, o México é um país latino-americano, portanto, é uma cultura latino-americana como a nossa, mas tem uma visão da morte bem diferente da nossa aqui, né? Do Brasil, por exemplo. Eles herdaram essa visão dos astecas
e dos mais. Mas assim, aqui nós tivemos aqui foi muito mais a questão do catolicismo que se sobrepôs à cultura indígena, né? Então, a gente não teve esse viés que os indígenas mexicanos conseguiram manter. Aqui já é uma herança das missões, né? Então a gente Jesuítas. teve uma visão assim, e o dia de finados é até interessante, porque a origem da data foi um abade em Cluny, na França, que determinou que o dia de finados fosse celebrado após o dia de Todos os Santos, né? E esse dia de finados, ele tinha como objetivo principal não deixar que as famílias esquecessem de rezar pela salvação dos seus mortos, porque tinha toda aquela coisa que o Abade Odilon fala, né, da necessidade de se rezar, porque tinha a questão do purgatório, da necessidade de oração para livrar aquelas almas do purgatório. Então, isso devia ser algo constante, esse rezar pelos mortos, né? Então, era um dia oficial de reza, daí talvez esse lado mais sisudo nosso em relação à data de finados, né? Olha só, estou conversando aqui no Grandes por Bessa hoje com a Clarissa Grassi. Ela é Relações Públicas, né, como de profissão, pesquisadora cemiterial da Fundação Cultural de Curitiba, diretora do Departamento de Serviços Especiais, Divisão de Cemitérios e Serviço Funerário. E para quem está nos assistindo aqui pelo YouTube, né, a Clarissa tá aqui comigo hoje, ou para quem está nos ouvindo pela Jovem Pan, pelo 107.1 ou em outras plataformas também, pela internet. E a gente está batendo um papo aqui sobre as visitas guiadas que a Clarissa faz. É uma vez por mês, Clarissa? Isso, são 4 noites seguidas, né? Geralmente... Esse ano elas começaram agora, né? Começaram agora no dia 5 de julho. No dia 5 de julho. Isso. Tá. E elas acontecem toda... Deixa eu ver aqui, quarta, né? Como é que é? É quarta, quinta, sexta e sábado. Quarta, quinta, sexta e sábado. Isso. Então menos segunda, terça e domingo, certo? Isso, para eu conseguir descansar um pouquinho. Quarta, quinta, sexta e sábado. E os horários variam, né? Os horários... Das 19 às 22. Isso, a noturna sempre das 19 às 22. Lógico. E quando a gente faz a diurna, geralmente é no sábado, das 9 ao meio-dia. Tá. Mas o que é mais interessante para visitar um cemitério? Assim, para ver as obras de arte, os detalhes, acredito que tem que ser uma visita diurna, né? Às vezes até que não, porque assim, o que acontece? Por que tem que ser noturna? O que acontece quando a gente entra à noite no cemitério é que assim, o cemitério oitocentista, que é como a gente chama, esses cemitérios inaugurados ao longo do século XIX por medidas higienistas, porque até então as pessoas eram sepultadas dentro das igrejas. A partir da proibição desse enterro ad sanctus, que era dentro das igrejas, é obrigatória a construção do cemitério, que no caso do São Francisco de Paula vai acontecer a inauguração em 1º de dezembro de 1854. Então ele é um dos equipamentos públicos mais antigos de Curitiba, né? E daí, essas famílias, elas... na falta de uma arquitetura específica, de um referencial arquitetônico, elas acabam usando o referencial da cidade, né, da arquitetura da cidade, e o referencial religioso. Então, essa profusão de esculturas, de símbolos, eles acabam sendo concretizados através da construção desses túmulos. Então, é uma paisagem muito rica. Mas ao mesmo tempo que ela é muito rica, ela é muito poluída, porque tem muito estímulo visual nesse tipo de cemitério. Sim. Diferente do cemitério parque, que é uma coisa mais contemporânea, que é aquele gramado, né? E que tipo todo mundo... o do Barigui, né? Isso, que é aquele Parque Iguaçu, Jardim da Saudade, enfim. As pessoas... Cheio de quero-quero, né? As pessoas geralmente dizem, eu prefiro o cemitério parque. E falam, eu pergunto, por quê? Porque nem parece um cemitério. Eu falei, olha a negação da morte aí. Você prefere porque não parece aquilo que ele é? Porque o oitocentista, ele tem tantas cruzes, tantas construções que ele diz a que veio, digamos assim, visualmente. E à noite, você tem a opção de direcionar o olhar das pessoas através da iluminação da lanterna. Então fica uma coisa um pouco mais focada. Não tem tanto estímulo visual, então você consegue fazer uma coisa mais direcionada. Além do que, lua cheia é bonito, dá uma outra visão sobre o espaço. E claro,
tudo com muito respeito, porque tem muita gente que acha que é um desrespeito a gente visitar o cemitério. Eu acho que é um desrespeito o esquecimento. O esquecimento Claro. é algo que machuca, né? E ali a gente... Ir ao cemitério só no dia de finados, por exemplo. Pois quando vão, né? Porque na nossa contemporaneidade, nós perdemos esse hábito que os nossos avós tinham de visitar os seus, porque para eles era uma questão de respeito à memória da família, né? Então, quem nunca foi com um avô, visitar o cemitério, geralmente ela ia contando, amigo do fulano, Beltrano, ciclano tá aqui, dava um referencial da cidade, das relações sociais daquela família, né? E nós perdemos isso. A morte, hoje, ela é muito vilã para nós, então a gente afastou ela de uma forma que até mesmo essa tipologia de cemitério como o cemitério parque nega a que ele veio, né? Tem gente que prefere porque não parece aquilo que é. Então, assim como tem gente que prefere ser cremada, né? Para não, sei lá, não ficar ali dentro de uma, né? Sim, e assim, eu falo muito de uma visão como se a morte tivesse um caráter contaminante. Falar dela, frequentar espaços em que ela se faz presente, nos lembra da nossa finitude. E muitas pessoas não querem isso, então elas evitam ao máximo. Né? Isso é uma coisa que a gente foi se instaurando ao longo do tempo, né? Então, a ideia da visitação à noite é justamente ir ao extremo, né, do clichê, digamos assim, poxa, visitar à noite cemitério, para mostrar que aquele lugar é um lugar de respeito, de memória e principalmente de muita vida. Porque, e muita história também, né? Porque a gente vai poder conhecer um pouco da história da cidade a partir da cidade dos vivos, a partir da cidade dos mortos, né? Não à toa a palavra necrópole, necromorte, policidade, cidade dos mortos, né? E é uma microcidade, tem seus bairros, tem o seu centro histórico, tem o seu batel, né? Com os mausoléus dos ervateiros, então ela é muito peculiar. E visitar o cemitério, qualquer cemitério, não precisa ser o São João Batista do Rio de Janeiro ou Père Lachaise de Paris. Visitar qualquer cemitério nos auxilia, é uma forma que a gente tem de conhecer aquela cidade. Porque ele sempre vai ter algo muito característico daquele lugar. Se a gente for pensar, por exemplo, em geologia, né? Então, se a gente for ao Espírito Santo, tem muita rocha negra no Espírito Santo. Automaticamente, a maioria dos túmulos vai ser feito desse tipo de material. Né? As técnicas construtivas, as referências arquitetônicas, tudo isso acaba plasmado nesse fazer, nesse construir, né? Por exemplo, nós temos túmulos paranistas, né, com a araucária como tema principal dentro do São Francisco de Paula. Então, eu falo que o São Francisco, assim como os principais cemitérios das cidades, eles acabam sendo um grande repositório de referenciais arquitetônicos, porque diferente da Cidade dos Vivos, que tem uma dinâmica de demolição, construção muito rápida, o cemitério, por ser um tema morte, um tema tabu, a gente tende a ter mais dedos na hora de intervir. Então, as construções sobrevivem mais tempo, né? E se a gente pensar, por exemplo, ali no São Francisco, eu tenho um túmulo que foi construído em 1857. E tem o túmulo que foi reformado ontem, quer dizer, eu tenho camadas, técnicas construtivas, materiais que foram usados desde 1854 até a data atual. Né? Então eu falo, o que a gente usa em casa hoje quando precisa trocar o revestimento? Porcelanato. Se a moda na cidade é porcelanato, na dos vivos, na dos mortos também vai ser. Então também vai ter porcelanato nos túmulos. É um reflexo, uma reverberação, né? Então a gente consegue lançar olhar sobre diferentes épocas, né? Agora tem muito túmulo, aqueles mais suntuosos, né? De famílias mais abastadas, todo em mármore, né? Aquela coisa toda mais... Tem túmulos, por exemplo, o mausoléu do Tobias de Macedo, ele é todo em liós português. O liós é uma pedra, uma rocha calcária que se formava em regiões onde foram mares. Então, ela tem como característica ter fósseis de concha aparentes. Então... Ele está sepultado aqui no Municipal. Sim, foi trazido esse mausoléu lá de Portugal, da cidade do Porto.
Tobias de Macedo, que dá nome a uma travessa aqui em Curitiba, no centro. Sim, da família Macedo. Família Macedo, conhecida aí, família ligada ao direito. Olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo, né? Já falamos aqui bastante sobre as visitas guiadas ao cemitério municipal São Francisco de Paula, aqui de Curitiba, que é uma iniciativa da Clarissa Grassi, que é a minha entrevistada hoje aqui no Grandes por Bessa. Aguente só um minutinho aí e a gente já volta. Você está assistindo Grandes por Bessa. Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. E vou repetir aqui o que eu falei no início do programa. Para visitar cemitério tem que ter muita personalidade. Mas agora, depois de tudo que você já falou, Clarissa, aqui no primeiro bloco, eu já acho que visitar cemitério não é uma coisa assim tão fora, né, do comum, né? Se a gente for pensar que o Père Lachaise é o quarto ponto turístico mais visitado numa cidade como Paris, que tem Louvre, Torre Eiffel, sim, quer dizer, né? Os bistrôs parisienses, os cafés, né? Toda uma cultura. Então, isso é algo que está surgindo, né? Está se consolidando no Brasil há relativamente pouco tempo. O né? saudosíssimo professor René Dotti, aqui de Curitiba, né? Que você certamente conheceu muito bem. Professor René Dotti, nosso grande jurista, e de quem eu tive o prazer de ser amigo, ele me falava que toda vez que ele ia a Paris, ele não deixava de visitar o cemitério Père Lachaise, onde está enterrado o Sartre, né? Isso. E a Simone de Beauvoir,
né? O E casal, tem entre outros Abelardo tantos, né? e Heloísa, Jim Morrison, tem Edith Piaf, tem o próprio Allan Kardec está sepultado Allan Kardec, lá. exatamente. Ele professava, né, a doutrina espírita, então Isso. ele São muitas personalidades lá e é interessante ver, eu tive a oportunidade de visitar o Père Lachaise agora em fevereiro desse ano, e foi muito icônico, porque sempre foi um referencial para mim. Então, ir até lá, eu fui no Montparnasse e no Père Lachaise. E é interessante ver a diferença, né? Muita gente, é um cemitério gigantesco, né? Mas não é um cemitério florido, como os nossos, né? A gente tem o costume de levar flores, lá é uma paisagem muito mais verde. Ele também é um cemitério que você falou há pouco. Oitocentista. Isso. Né? O Père Lachaise foi uma base até estética, né, para muitos outros cemitérios. Falando nisso, os portões aqui do passeio público não são... São a réplica do cemitério de cães que existe em Paris. Em Paris. Isso. Então veja quantas referências nós temos, né? E lá eu achei bem diferente, assim, porque muitos túmulos tomados de musgo, é uma coisa assim, mais laica, uma visão mais laica do cemitério, até em função da Revolução Francesa, né? Então, você não tem aquela religiosidade tão premente quanto os cemitérios brasileiros, né? Mas é uma relação diferente, assim, com a morte, né? Eu já fui a Paris, mas nunca fui ao Père Lachaise. Se eu voltar lá, eu certamente vou querer ir. Agora, até porque o professor René Dott, quando me falava lá das visitas, ele enfim, né, fiquei um pouco curioso assim com essa, né? Claro, conheço o cemitério, a história dele um pouco. Agora, tem também o cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, onde está enterrada a Evita Peron, né? Evita Peron. Esse eu conheço. Eu estive lá, a última vez que estive lá em Buenos Aires, eu fui ao cemitério de dia, procurei o túmulo da Evita e não achei, né? Queria muito ver o túmulo dela, mas não achei. O túmulo da Evita é uma daquelas bóvedas que eles chamam, né? Aqueles mausoléus, assim, mas ele é em granito, com uns aros meio dourados, que é o mausoléu da família da irmã dela, né? E ela tá abaixo de não sei quantos metros de concreto, para que o corpo dela não seja levado, nem haja qualquer tipo de tentativa de profanação, por assim dizer, em função de toda a história, né? Que ela ficou um tempo sepultada na Itália, depois veio para cá e o corpo dela tá embalsamado, então e a Evita é um mito, né? É um mito, né? Os argentinos. Mas assim, é um cemitério belíssimo e é um cemitério que a gente anda olhando para o alto, né? Porque a maioria das esculturas ficam sobre a parte superior desses mausoléus. Eu fui a Buenos Aires para visitar a Recoleta e o Chacarita também. Você não foi para ver show de tango? Não, eu fui para ver, eu fui 3 vezes para lá e tive essa oportunidade e também conheci o Chacarita, que é um cemitério com mais de 70 hectares em Buenos Aires, que foi aberto durante a epidemia de febre amarela, né, no início do século XIX. Então lá você tem no mesmo cemitério todos os tipos de sepultamento, vertical, parque, o oitocentista, né, com as construções, e tem fornos crematórios, então é uma loucura, assim. Ô Clarissa, que impacto a Covid teve para essa sua, digamos assim, paixão pelos cemitérios, né? Você que leva as pessoas para visitar os cemitérios, porque durante a Covid nós perdemos milhões de pessoas no mundo, mas aqui em Curitiba especificamente foram milhares de mortes, desde pessoas anônimas, né? Famílias que perderam entes queridos, mas também pessoas proeminentes, profissionais, médicos, advogados, jornalistas, enfim, né? Todo tipo de... Eu acho que a Covid, ela trouxe assim não deixou essa coisa... Eu acho que houve um retrocesso nosso, porque a Covid, ela veio com todo aquele bojo eu tinha comentado antes, de como quando a gente fala da morte tem essa sensação de contaminação. Então, frequentar espaços onde ela se faz presente nos contamina desse senso de finitude e faz com que a gente, né? E a Covid foi justamente isso. Um vírus, uma coisa invisível, facilmente contraída e que levou muitas pessoas... Eu perdi meu pai pro Covid, né? Olha só. Então foi uma época de um trabalho insano nosso no departamento, porque os números
que Curitiba tem, Curitiba acaba tendo muitas pessoas que não são residentes aqui, mas que falecem aqui por estarem sendo tratadas em hospitais de referência, como Erasto Gettner, HC, enfim, né? Chegou a triplicar, né, o número de óbitos. Então, realmente foi uma coisa assim que, graças a Deus, a gente, nesse aspecto dos serviços funerários, conseguimos passar muito bem. Tinha todo um protocolo para ser seguido, que foi firmado. Imagino que os cemitérios de Curitiba, os municipais, não só, né, os privados também, tiveram assim uma superlotação, né? Não diria uma superlotação, porque assim, o cemitério ele tem a possibilidade da exumação, né? A não ser os muçulmanos e os israelitas que não se exumam, as outras religiões permitem. Então, quando você tem um túmulo de uma gaveta, passado 3 anos, você pode exumar aquela pessoa e você abre espaço para um novo sepultamento. Mas eu diria que houve realmente uma superpopulação do que havia disponível, né? Mas não faltou túmulo, isso graças a Deus. Porque era muita gente morrendo ao mesmo tempo. Era muita gente, né? e muito carente também. A Prefeitura de Curitiba atende em média aí, por ano, cerca de 1.200 sepultamentos gratuitos, né? Então é um número bem alto. Então acho que a gente retrocedeu um pouco no sentido de que estava se avançando bem para desmistificar um pouco a morte. Então a gente deu uma recuada em relação a isso. E deu para ver que, apesar de todo o enfoque que foi dado à pandemia, eu vou dar um exemplo. A gente vê os profissionais de saúde sendo homenageados, mas a gente não vê os profissionais do serviço funerário serem homenageados. E é um serviço tão essencial quanto. Nós não paramos nem um dia. É um serviço 24 horas, né? Então, desde o atendimento, quando o familiar chega no serviço funerário para firmar a ficha de acompanhamento funeral, o sorteio da funerária, os agentes funerários que vão fazer aquele atendimento, até o profissional que vai selar aquele túmulo, tem toda uma cadeia de serviços envolvida. Mas eu entendo, eu sempre falei que nós somos pessoas de bastidor, né? A linha de frente fica com a saúde, porque nós entramos em cena quando nada mais há para ser feito. Sim. Né? Então... Vocês são o último elo dessa cadeia, né? Eu entendo que haja realmente, a morte é tabu, não tem como se negar isso, né, para muitas pessoas. E a visita, ela também tem um viés que é, de forma indireta, suscitar nas pessoas um pensamento sobre a memória da família dela. Será que minha família tem túmulo em algum cemitério do município ou particular? Sabe, é uma faísca que se lança para que aquela pessoa também pense a respeito. Porque a única certeza que a gente tem a partir do dia que a gente nasce é que um dia a gente vai morrer. E a gente não quer falar sobre isso, porque a gente quer viver. Mas ter no horizonte a possibilidade da morte fato, de certa forma, é algo que nos ensina a viver melhor. Porque a gente tende a valorizar aqueles momentos em que nós vamos estar com os nossos entes queridos, com as pessoas que a gente ama, né? Até porque hoje em dia não, já faz muito tempo que existem, assim como tem, né, você falou do exemplo aí dos profissionais de saúde, né? Tem plano de saúde e tem plano funeral, né? Porque é preciso pensar nisso também, né? Poxa, amanhã eu morro de repente aí, como é que fica, né? É interessante porque assim... Deve ter muita gente que é sozinha, inclusive, né? Daí como é que faz? Tem esse filão, assim, quando você chega para uma pessoa e pergunta quanto você acha que custa um velório, a pessoa vai dizer 10, 15 mil reais. Nós temos em Curitiba, em função da concessão de ser um serviço público, né, concessionado pela prefeitura através das 25 empresas, a gente tem um dos funerais mais baratos do Brasil. Então, uma urna com serviço de transporte dentro de Curitiba, asepsia, tamponamento, veste-se o corpo com a roupa que a família der, coloca-se os paramentos, castiçais e tudo mais, suporte para urna, livre de presença e transporte dentro de Curitiba, R$ 396,90 e alguns centavos, que eu não lembro de cabeça. Vamos arredondar para R$ 400. R$ 400. Mas aí você está dizendo de pessoas... Qualquer pessoa. Não é carente. Não, o carente é gratuito. O carente é gratuito. Ele tem o mesmo serviço de forma gratuita. É uma urna um pouco mais simples. Ah, mas eu quero uma urna chique, uma urna diferente. Se tabela até a urna de referência 12 ou 13, se não me engano, e daí tem as urnas muito mais caras, muito mais elaboradas, para quem quiser. Mas a partir de 300... Então, é uma informação que pouca gente sabe, porque quem que quer se interessar em falar sobre isso, né?
E é importante saber sobre essas coisas, né? A prefeitura, ela tabela através de decreto isso. É um modelo muito importante para ser falado mesmo, desmistificado, né? Olha só, para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube e mesmo pela Jovem Pan News, estou conversando hoje com a Clarissa Grassi, que é pesquisadora cemiterial da Fundação Cultural de Curitiba e também diretora do Departamento de Serviços Especiais, que inclui aí a divisão de cemitérios e a divisão de serviço funerário. Mas nós estamos falando aqui das visitas guiadas ao cemitério municipal de Curitiba. Mas essas visitas acontecem também em outros cemitérios ou só no municipal? Então, eu tinha um projeto de levá-las também para o Água Verde, né? Por enquanto ficou no bolso, mas eu ainda quero colocar em prática. Que também é um grande cemitério. É um grande cemitério. A gente tem, né? Isso. Mas você já andou por lá? Já bastante. A gente tem o Leminski, o Turim está lá, João o Turim, Poti Lazarotto, o Lápis, todos, né? Todos no Água Verde. No Água Verde, a Zilda Arnes. Que é a sua tia-avó, inclusive. Isso. Temos vários músicos importantes, tem muita gente importante. Dos milagreiros, a gente tem a Maria Polenta, né? Então, quer dizer, são várias pessoas ali que merecem também esse destaque, né? Falando em milagreiro, é impossível falar de cemitério em Curitiba e principalmente do municipal sem falar da Maria Bueno, que é considerada, entre aspas, uma, não vou dizer santa, mas uma mulher assim que de muita devoção popular, né? A gente, dentro dos estudos cemiteriais, chama de devoção marginal, né? O milagreiro, ele é o santo canonizado pelo povo, não pela igreja, né? Sim. E geralmente são pessoas aí que ou sofrem uma morte muito violenta ou que foram muito caridosas em vida, elas são alçadas a essa posição pela população. E a Maria Bueno foi uma mulher que morreu degolada, né, na Rua Vicente Machado, ali no centro, entre a Nácar e a Visconde do Rio Branco, em 29 de janeiro, de 1893. Então, foi um crime que chocou Curitiba, mas ela era uma mulher andando sozinha à noite, então ela foi colocada pela comunidade, pela própria imprensa da época como uma prostituta, né? Uma mulher em 1893, né? Você falou, andar sozinha à noite em Curitiba, isso devia ser praticamente um crime, né? E claro, mas eu sempre falo assim, eu falo muito da vida dela e especialmente o fato de que ela era uma mulher negra, apesar de ter sido ao longo do tempo representada branca, muitas vezes até de olho azul, né? Eu acho muito sintomático que a maior intercessora dos curitibanos tenha sido uma mulher negra, e eu acho importante que a comunidade negra arrogue a si essa representação para que ela seja devidamente escurecida, né? Porque é parte da história de Curitiba. Eu acho, né, que a própria comunidade negra não se deu conta disso ainda, né? É um trabalho de formiguinha, assim, que a gente vai difundindo, né, ao longo do tempo. Mas é muito interessante ver, porque você vê pessoas de diferentes religiões rendendo suas homenagens, fazendo as suas... E a minha sala ali no cemitério, ela fica bem de frente para o túmulo da Maria Bueno. Ah, você trabalha ali, a sua sala é ali? A minha paisagem, eu digo que é a mais bonita da cidade, porque eu vejo a paisagem do cemitério. E às vezes as pessoas vão rezar e eu estou trabalhando e eu vou acompanhando a oração delas, porque elas rezam alto, eu vou ouvindo junto, né? Eu já vi pessoas levarem crianças para apresentar o filho para Maria Bueno. Você vê pessoas usando hábito, ou seja, uma freira. Quer dizer, não tem... Ela é uma intercessora de muitos. Até pessoas da própria igreja, então... Da própria igreja, gente fardada, gente que não tem farda. E ela foi assassinada pelo Diniz, que teoricamente seria Amásio, né? Teria um relacionamento com ele. Mas o que eu sempre gosto de pontuar é que, assim, prostituta ou não, Amásio ou não, ela é uma intercessora. Para cada um dos ex-votos, das plaquinhas que são centenas ali no túmulo dela, ela foi uma intercessora para um pedido junto a Deus, né? Então, ela faz a vez, né, do que seria o santo dentro da Igreja Católica. E é uma história peculiar, é uma história que faz pensar, né? Porque é um feminicídio, né, em pleno século XIX. Exatamente. Agora, o que as pessoas, quando vão ao cemitério junto com você, né, nessas visitas guiadas,
o que elas mais buscam, o que mais chama a atenção delas, o que elas querem ver? É a curiosidade. Acima de tudo, eu acho que todos vão esperando que aconteça alguma coisa que não vai acontecer, né? Mas existem alguns túmulos que são ícones, digamos assim, e que atraem muito o olhar das pessoas, como, por exemplo, um mausoléu que nós temos lá que é em formato de uma pirâmide, né? Então, ele é uma réplica de um túmulo que existe no cemitério de Milão, na Itália, e é uma pirâmide com uma sacerdotisa na frente e uma esfinge, né? Então, as pessoas falam, nossa, uma pirâmide. E daí eu brinco com elas e falo, mas gente, para que serve a pirâmide? Se não é um túmulo gigantesco, mas é um túmulo. E por que será que desperta tanta nossa curiosidade uma pirâmide no cemitério? Quer dizer, né? A história da Lucy, por exemplo, que era a filha do Meissner, né, dono da Casa da Louça, que é representada através da escultura de uma menina que segura o vestido com flores. É uma escultura em mármore, que foi uma cena que a Lucy viveu antes de falecer aos 5 anos de idade. Daí o pai encomendou essa escultura na Itália, ele próprio trouxe no navio para adornar o túmulo, né? O túmulo do Dario Veloso, que foi o fundador do Instituto Neopitagórico, né, o Templo das Musas, foi um grande pensador, ali na Vila Isabel. Na Vila Isabel. Uhum. E que é só um gradil de metal, porque ele, como bom positivista, ele quis ser sepultado num caixão de pinos, vestindo a bata de linho que eles usavam no Instituto, e com a cabeça repousada sobre uma pilha de livros, né? E não tem placa, não tem nada. E ele pediu que assim fosse. Então a gente tem do túmulo simples ao mausoléu. Tem um mausoléu lá que tem 85 metros quadrados, são 2 pisos, né? Tudo isso acaba chamando a atenção das pessoas, porque o essencial, que eu sempre repiso muito durante a visita, é olhem e percebam como o material, a forma como aquele túmulo foi feito, o excesso de adorno ou a falta dele, tudo isso é um discurso, né, que pode ser lido. Quais são, assim, as pessoas, qual é o perfil dessas pessoas que querem fazer essas visitas guiadas? É o mais variado possível. Hoje, muita criança. A criança pode ir? Pode, desde que acompanhada pelo pai, já teve criança de colo, pequenininha. As meninas, é muito engraçado, porque meninas de 4, 6, 8 anos, elas tomam a frente comigo, vão comigo na frente, desvendando, caminhando, né, pelo cemitério. Pessoas mais idosas, gente que está visitando a cidade, que conseguiu se inscrever. Então, é um perfil, assim, muito variado, né? E os grupos são de quantas pessoas? Tem um limite? O limite é 60 pessoas. Por quê? Porque você vai com um megafone? Vou com uma caixinha de som, porque senão a voz não dá conta, né? E daí eu brinco com eles, vamos pessoal, tal, porque tem todo o trajeto intertúmulos, que eu brinco, que é entre um túmulo e outro. É como se fossem aqueles passeios de turistas na cidade, que o guia tá ali com uma bandeirinha assim, mais só que ou você tá menos dentro assim. Do cemitério. E daí o pessoal vai seguindo, Porque tem gente que fica para trás, eu imagino, né? Tem. Aí às vezes eu peço pro pessoal dar um passo mais à frente, porque muitas ruas ali do cemitério são estreitas, então o ideal seria ter 20 pessoas. Já teve visita. Gente que se perdeu e ficou desesperada? Assim? Não, porque a gente sempre faz com acompanhamento da guarda, e o cemitério hoje ele eu ia te perguntar, tem uma segurança junto, né? Tem segurança junto. Das 7 às 10 da noite, quando vocês estão saindo de lá... Segurança contra os vivos, né? Porque Exatamente. Os mortos realmente eles não incomodam. Porque vocês saem de lá mais ou menos 10h30, por aí. Isso, mas assim, o São Francisco de Paula, assim como os outros cemitérios, ele tá todo cercado com concertina telada, a gente aumentou os muros, tem serviço de monitoramento por câmeras com infravermelho. Então, assim, a segurança é no sentido de acompanhar caso algum vivo tenha conseguido ficar dentro do cemitério antes do seu fechamento, mas isso nunca aconteceu. Algum retardatário ficar preso lá. Porque assim, eu falo, daqui não tem como, né, espera o final da visita que a gente solta o pessoal, e eu sempre entrego todo mundo que eu coloco para dentro, eu entrego de volta no final da visita. Qual foi o epitáfio mais curioso que você já viu ali no cemitério municipal?
Tem um que eu sempre mostro, que é do José Ernesto de Moura Brito. Aqui jaz o inditoso José Ernesto de Moura Brito, traiçoeiramente assassinado em sua casa no dia 15 de março de 1896, Nossa, às 15 de 9 março? horas da noite. 15 de março é o dia do meu aniversário. Sério? 1896, daí tributo de amor e saudades de sua mãe e irmãos. Quem foi ele? Ele foi um rapaz que era casado, morava aqui em Curitiba e nessa noite fatídica de 15 de março ele recebeu um tiro nas costas no momento que ele entrava em casa. E daí depois, pesquisando os jornais, eu descobri que infelizmente ele foi vítima de um amante da esposa. A esposa tinha um amante, esse amante fez o disparo nas costas dele que o vitimou. Até por isso, algumas coisas, você vai pesquisando jornal de época e tal, né? Então é muito curioso, porque às vezes o próprio túmulo, E tem um epitáfio do Hitchcock, né? Que é o O também. Ele diz: isso é o que acontece com as crianças más. Como é que é? Isso é o que acontece com as crianças más. Esse é o epitáfio do Hitchcock. Hitchcock. Tá. Então, assim, tem coisas lindas. Ou seja, morrer é o que acontece com as crianças más? Com as crianças más. É um tipo de, né, uma ameaça velada. Mas tem, por exemplo, belíssimos poemas. Tem a quadra que o Emiliano Perneta fez para sua mãe, que diz: aqui debaixo desta fria lousa, aqui, ó minha mãe, junto do teu, o meu ferido coração repousa, mudo e gelado como quem morreu. Olha só, esse é do Emiliano Perneta. Emiliano Perneta. Que ele também é uma das personalidades o lá. príncipe dos poetas. Príncipe dos poetas paranaenses. Falando em poeta, a poeta Helena Collodi está enterrada no São Francisco São também. Francisco, nesse aí. E o Emílio de Menezes também. E você lembra qual é o epitáfio da dona Helena Collodi? Pra ela não foi feito, mas ela tinha feito um pro pai dela, mas eu não vou conseguir lembrar de cor. É um haikai que ela fez pro pai. Né? Ela era uma excelente... A gente tem ali, se a gente for falar, por exemplo, de pintores, Alfredo Andersen está ali, Guido Viaro, Poxa. Miguel Bacum, Freisleben, Guelph, Trapli, Maria Amélia Assunção, Gustavo Cope, quase todos os discípulos do Alfredo Andersen, né? Estão ali. Olha só. E o José Peón, que era um argentino que fazia muitas placas, que também era especialista em numismática. Os políticos, quase todos. Nós temos dos empresários, né? O Guccini está ali, Augustinho Emiliano de Leão Júnior, da Matilhão, o Fontana, né? O Francisco Fácil Fontana, da Chamate Real, o próprio Barão do Cerro Azul. Quer dizer, tem quase tudo que significa Curitiba tem a sua última morada ali. Todos ali no Municipal? A maioria sim, um ou outro, porque como ele foi o primeiro cemitério de Curitiba, ele acabou reunindo essas personalidades do século XIX. Tem gente que diz que é um cemitério para rico, não é. É que, obviamente, por ser o mais antigo, ele acabou albergando as famílias mais antigas, que geralmente são as mais tradicionais, né? Mas até... Que dão nome a muitas ruas de Curitiba. Até 1920, ele recebia sepultamento de carentes, igual, daí abriu Água Verde. A própria Maria Bueno, né? A própria Maria Bueno, né? Então, eles vão mudando ao longo do tempo, né? A Gilda, aquele travesti da Rua 15, onde está enterrado? Rubens Aparecido Rink. Rubens Aparecido Rink? Isso, a Gilda. Não me lembrava o nome. A Gilda. A Gilda, ela está personagem folclórico da Boca Maldita. Eu sou apaixonada pela história da Gilda. Tem até um monumento para ela ali na Boca Maldita, né? Depois de muito tempo, eu descobri que eu ganhei um beijo dela quando era muito pequena, na orelha, porque eu estatelei o olho nela, eu vi aquele barbudo de vestido do outro lado da rua e fiquei... Daí quando ela passou, ela me deu um beijo na orelha. De vestido, de batom, né? E aquela figura assim que eu fiquei... E toda uma maltrapilho, né? Ao mesmo tempo. E ela foi sepultada no Santa Cândida, inclusive é um túmulo assim muito pitoresco, porque muitas travestis transexuais foram sepultadas nesse mesmo túmulo que o Alceu Budene, que era a Márcia, né, conseguiu essa permissão, essa concessão, então acabou sendo um refúgio, né, porque muitas vezes a família renegava, que foi o caso da Gilda, né, chegou a certidão de nascimento dela, a família não veio, porque eles eram do interior, né, e a Gilda foi enterrada com um terno.
Foi, porque ela foi pro IML na condição de indigente. Mas ela foi enterrada como mulher ou como homem? Vestida como homem. Como homem. Como e daí, se não me engano, foi eu não sei se foi a Primavera Vulcan agora, quem foi, levou um prato de comida para ela e colocou esse prato sobre o caixão, assim, tem até uma foto que saiu na imprensa da época que eu acho muito significativa, como se desse a última refeição para Gilda, porque era ela quem a socorria. E ao contrário do que muitos pensam, a Gilda não foi assassinada, né? A Gilda morreu de meningite. E um quadro, assim, de uma meningite. E é um grande símbolo da cidade de Curitiba, né? Sem dúvida. É uma figura folclórica, como é hoje o Oil Man, né? Um ícone, né? Um ícone. Curitiba já teve muitas figuras folclóricas, né? Você falou aí, Maria Polenta. Enfim, teve tantas aí que do passado, remoto passado mais recente, né? É verdade. Tinha enfim, tinha uma senhora lá que desenhava, né? Fazia umas caricaturas ali na Rua 15, mas ela era uma senhora, assim, que vivia em condições, assim, bastante precárias, digamos assim, mas ela... recentemente faleceu aquela senhora que cantava os cartões do Olha a Borboleta 13. É isso. Eu não lembro do nome dela. Sim, ali na Rua 15. Mas ela foi sepultada ali no Santa Cândida também. Eu sempre fico de olho, pode parecer meio mórbido, né? Mas eu torço para que a família tenha permissão de túmulo no cemitério São Francisco para poder incluir nas visitas, porque daí quando é uma pessoa importante que é sepultada em outro cemitério... Eu não tenho como estender assim, os domínios, digamos assim, de rememorar a vida dessa pessoa para os outros, né? Bom, olha só. A gente está falando aqui das visitas guiadas ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula, aqui de Curitiba, o Cemitério Municipal, como ele é conhecido, e que fica aqui no bairro São Francisco, né? Para quem está nos ouvindo e é de fora, eventualmente, ou ainda não conhece, é o cemitério mais antigo e mais conhecido mesmo, mais famoso de Curitiba, onde estão sepultadas aí, como a Clarissa acabou de falar, grandes personalidades, né? Não só pessoas anônimas, mas também muitas personalidades de várias áreas. E, enfim, e essas visitas, nós já estamos quase aqui nos encaminhando para o final, Clarissa, do nosso bate-papo. As visitas, você estava me dizendo há pouco que elas vão acontecer em agosto também. Sim. O que a gente orienta as pessoas é sempre acessarem o guia.curitiba. guia.curitiba.pr.gov.br, que ali nós colocamos os banners, o evento fica elencado nos passeios e tours, né, que são vários tipos, que quase todos os eventos que a prefeitura promove são veiculados no Guia Curitiba, né, e ali a pessoa pode ver as datas e quando abrem as inscrições. Geralmente as inscrições abrem na terça-feira daquela semana. Ela é gratuita, né? Gratuita. Sim. São 60 pessoas por turma, né? É guia.curitiba.pr.gov.br. Então, guia.curitiba.pr.gov.br, né? Isso. E ali tem horários, datas. É gratuita, tem os horários, né? A pessoa faz o cadastramento ali no E-Cidadão e já pode acessar e quando da abertura das inscrições, fazer a sua inscrição. Uhum. Bom, e existe assim eu estou vendo que vocês fazem parte aqui da programação, essas visitas guiadas fazem parte da programação do Inverno Curitiba, né? As visitas elas acabam entrando em todas as... Além de ser à noite, ainda é no inverno, né? Quer dizer, esse cemitério deve ser um lugar muito frio, né, também. Mas assim, acaba que a gente caminha tanto, né, que aquece um pouco o corpo, né? Beleza, Clarissa, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado aqui o meu convite. Muito obrigado pelo bate-papo e espero que um dia eu faça uma visita dessa também, tá? Vai ser muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, foi uma honra. Eu agradeço a sua audiência, tanto aqui pelo YouTube da Jovem Pan e aqui pelo 107.1. A gente vai ficando por aqui até o próximo sábado e um ótimo final de semana para todos vocês. Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.